Doutora, tenho doença periodontal, piorreia, meus dentes estão amolecendo e eu não sei mais o que fazer. Pessoal, por incrível que pareça, essa é uma dúvida que eu recebo bastante aqui em nossa clínica, na LMV Odontologia. E os pacientes muitas vezes chegam, inclusive, em nossa clínica sem saber o que é que está acontecendo e sem ter o menor entendimento dessa doença. Então eu vim hoje aqui nessa live conversar um pouquinho com vocês do que é a doença periodontal, explicar um pouco a respeito disso e sobre o que a gente faz depois que acontece a doença periodontal, quando chega a ponto do paciente perder todos os dentes, como hoje eu recebi um paciente aqui que estava nessa situação, tá bom? Então eu vejo que muitas vezes os dentistas de forma geral não instruem os pacientes chegam super perdidos a respeito dessa doença. Então hoje eu vim aqui tirar todas as suas dúvidas, tá legal? Então vamos lá. O que é a doença periodontal ou a piorreia? Bom, essa doença é uma doença que acomete os dentes do paciente. Então aqui eu desenhei, aonde a gente tem... Desculpa o desenho, tá, gente? Eu sou dentista, não sou desenhista. Mas aqui a gente tem uma situação normal e aqui a gente já tem uma situação com a doença. Então, numa situação normal, o que a gente tem? A gente tem o osso, que ele vem mais ou menos até aqui a cintura do dente, e a gengiva cobrindo esse osso como se fosse um tapete, de forma muito saudável, aquela gengiva rosa clara, que tem aqueles furinhos, né? A gente consegue enxergar, o dentista costuma dizer que aquele aspecto de casca de laranja, tá? No caso da doença periodontal, onde a gente já tem uma doença instalada, o que acaba acontecendo? Você tem uma formação de tártaro na raiz daquele dente e o organismo responde a essa formação de tártaro de uma forma muito agressiva e ele praticamente, o osso, ele expulsa o dente por conta daquele tártaro, né? Então o osso ele vai diminuindo cada vez mais, porém a gengiva permanece inchada, formando aí uma bolsa. Só que essa bolsa aqui dificulta muito a parte da higienização, porque o tártaro formado lá na raiz, ele vai formando cada vez aqui mais para baixo, dificultando, causando toxicidade a esse osso, o osso vai retraindo cada vez mais e essa bolsa vai tendendo a aumentar e o quadro da doença periodontal vai se agravando. Então o que acontece? Esse dente aqui, ele deste lado aqui, ele teria perdido o suporte, então chegaria nesse ponto aqui, tá? A partir do momento que o dente perdeu o suporte, que a gente já tem aquela gengiva super flácida, avermelhada, sangrante, que tem secreção, e o dente perdeu o suporte, basicamente o paciente perdeu o dente, né? É importante ressaltar que a partir desse momento você tem um quadro infeccioso instalado na boca do paciente. E nenhum tipo de infecção é algo saudável. É importante a gente tirar essas infecções, né? E aí, quando a gente chega numa situação grave da doença periodontal, em que o paciente perdeu os dentes já estão todos os dentes amolecidos, o paciente perdeu os dentes por conta dessa doença, muitas vezes os pacientes chegam aqui na nossa clínica preocupados assim, poxa, eu perdi, e agora o que eu vou fazer? Se eu perdi os dentes, será que eu vou perder os implantes? Então é o que eu costumo dizer para os pacientes, se fosse assim, paciente nenhum faria implante. Porque a maior parte das indicações que a gente tem hoje de implantes dentários são pacientes que ou perderam os dentes por causa da doença periodontal, ou algum tipo de acidente, ou algo do tipo. Então, assim, a doença periodontal, se você for ver em termos percentuais, na colocação de implante, eu diria que ela é responsável por muito mais de 80% da colocação dos implantes, tá? Então não tem nada a ver, gente. Se você tem doença periodontal, você pode colocar implante, desde que você tenha uma boa higienização, de que sua doença esteja controlada e de que você faça as manutenções corretamente, tá? É importante também a gente conversar um pouquinho aqui do tratamento que vem na sequência, que seria a prótese protocolo, tá? Então, os pacientes ficam com muito medo de ir para temida dentadura, né? Pô, meus dentes amoleceram, agora o que eu vou fazer? Vou ter que ir pra dentadura? Ninguém merece, né? Uma pessoa jovem, já cheguei a pegar pessoas aqui na clínica, pacientes com 30, 35 anos, e ter que ir pra uma dentadura, aquele céu da boca coberto, uma prótese que não para, que causa constrangimento, que a gente sabe que a pessoa vai passar vergonha em público. Isso é algo que, assim, se a gente pode evitar hoje, a gente evita, porque a gente sabe que a dentadura não é a melhor solução que a gente tem hoje, né? Então, qual seria a melhor solução que a gente tem hoje? São os implantes, tá? São as próteses fixas sobre implante. E por quê?
Porque tudo que é fixo na boca é muito mais confortável. Então, com o trabalho fixo, você consegue recuperar força de mastigação, você consegue comer alimentos duros, você consegue sentir o sabor dos alimentos, porque o seu céu da boca não está mais coberto. Você consegue mastigar alimentos mais duros, ter potência na mastigação. Então, uma pessoa que usa dentadura, ela não tem força de mastigação, ela não consegue comer alimentos duros. A pessoa tende a uma alimentação mais macia. Se a gente for lembrar das pessoas que usam dentadura e elas tomando café da manhã, normalmente elas molham o pão no café com leite ou elas molham a bolacha para tornar aquele alimento mais mole, né, para mastigar. E isso não é mais necessário quando a gente tem uma boca com implante, porque o implante ele recupera a força de mastigação, a potência de mastigação. Então, sim, o paciente com implantes ele consegue comer alimentos mais duros, ele consegue voltar a ter uma alimentação muito parecida com a que ele tinha anteriormente, tá? Então vamos lá. Como que esse tratamento é feito? Depois eu vou fazer uma live aqui, pessoal, só sobre a prótese protocolo, sobre a carga imediata, mas eu acho melhor dividir até para ficar mais certinho, tá? Então hoje eu vou falar só por cima do que é a prótese protocolo e depois eu vou vir aqui gravar uma live para vocês só sobre a prótese protocolo, bem específica, tá bom? Então, o que é a prótese protocolo? Ela é uma prótese que ela é fixa sobre implantes. Então, a gente consegue, com 4 implantes, repor a arcada dentária inteira, de forma que isso fica fixo, tá? E o principal, pessoal, em apenas uma semana. Então, o paciente tira os dentes, se ele tem dentes, coloca os implantes no mesmo dia. Em uma semana, a gente consegue entregar a prótese, tá? A gente consegue entregar, às vezes, até em menos tempo, né? Mas para ficar uma prótese bonita, tudo redondinho, feito com calma, de uma forma bacana, uma semana é um tempo ideal, tá? E aí depois é vida normal. Esse paciente vem à nossa clínica, ele vai comparecer mensalmente, no início ele vem semanalmente, mas depois ele vai tendo uma vida cada vez mais recuperando a normalidade, tá bom? Isso também pode ser feito na parte de cima. A dentadura de cima, para quem não sabe, ela tem aquele céu da boca todo coberto, tá? A dentadura de baixo, ela também não é muito santinha não, porque ela é uma dentadura que não para na boca. Ela solta por qualquer motivo. Então, a prótese protocolo, ela veio para resolver muitos problemas e realmente, de fato, ela resolve. Ela é uma alternativa excelente, né? Principalmente para esses pacientes que perderam todos os dentes ou que tem a questão da doença periodontal, é algo assim que é maravilhoso. Pra gente que é dentista, é recompensador a gente poder devolver um sorriso. Agora pode ficar aí uma dúvida na sua cabeça, poxa, eu tenho doença periodontal, mas eu não perdi todos os dentes, eu só perdi alguns dentes, ou eu perdi um dente, e aí, o que eu faço? Bom, o que você faz? Daí, você vai partir para os implantes unitários, tá? Então, se você perdeu apenas alguns dentes, a gente conseguiu ainda pegar a doença periodontal num ponto que ela é reversível, que a gente consegue controlar, então aí o que a gente faz? Implante unitário ou próteses fixas sobre implante, que são próteses um pouquinho maiores, de 2, 3 dentes, fixas sobre o implante. Neste caso, o implante é feito e a prótese que vai por cima é uma prótese de porcelana, tá bom? Então, de qualquer forma, a solução são os implantes. Espero que vocês tenham gostado, ficou interessado, quer saber um pouquinho mais? Clica aqui embaixo, chama a minha equipe, agende sua avaliação comigo que eu vou ter o maior prazer de te atender, tá bom? Um grande abraço e até mais!